Então, eu vou explicar aqui, né, como poderia ser resolvido esse exercício, né, para alguns que têm dúvidas em relação à malha, né, o sentido da corrente, né, como a gente poderia colocar corretamente as correntes, tá? O que eu recomendo, ou pelo menos como que eu ensinei na aula passada, né? Então, pega um ramo qualquer, tá certo? Pode ser esse ramo, vou começar aqui, dessa bateria, né? E1. Poderia começar com a bateria I2 também, não tem problema. Então, vamos supor que esse seria meu ponto de partida, tá? Podemos indicar com uma seta, né? Desse jeito. Então, vamos supor que nessa parte passa uma corrente, tá? Como vocês podem sugerir, I1 ou simplesmente I também. I1, vamos colocar I1 então aqui, passa com uma corrente I1. Então, quando chega aqui, eu estou supondo que minha corrente está indo assim, né? Então, imagine, né, uma situação em que esse seria um tubo, né, levando a água, né? O que aconteceria nessa parte? Essa aqui, né, essa corrente se dividiria, né? Tá certo? Um pouco passaria para baixo e um pouco passaria para a direita, né? Então, a esses, claro, essas seriam novas correntes, já não seriam igual a I1. Então, esse aqui a gente poderia chamar de I2. E aqui a gente poderia chamar I3, tá? Ok? Claro, né? E pelas leis de nós, a gente tem que dizer, olha, aqui tem nó, entrou quanto? I1, né? Entrou I1. E tem que sair o mesmo valor. Significa que essa soma, I2 mais I3, tem que dar I1, o que entrou, né? A soma do que sai é o que a soma dos que entram. Então, eu tenho já essa relação que eu posso usar depois. Então, simplesmente por agora, armazeno essa informação, né? Que quando precisar já tenho pronto. Ok. Tenho isso. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Continuo, né? Esse ramo que está aqui, né? A corrente vai continuar sendo I2 porque não tem nenhuma separação, nenhuma ramificação. Então, por aqui vai continuar sendo I2 também, né? Por essa bateria vai passar I2, tá? E por aqui a corrente, única corrente é 1, né? Vai passar I1 aqui, não tem outra, né? O que vai acontecer aqui, o que eu posso imaginar, é que aqui eles se encontram, né? I3 se encontra com I2 nesse ponto e soma novamente e aqui acaba passando I1. Pronto, né? I1 aqui nessa parte também continua porque seria o mesmo ramo, então aqui seria I1. Então, a primeira coisa que eu faço é isso, né? Desenhar corretamente as correntes em todos os ramos. Agora pego a malha, tá certo? Então, eu posso pegar a primeira malha e vocês estão, né, já podem determinar a queda do potencial, né, em cada parte e somar em um percurso fechado, deve dar zero. Eu acho que a primeira malha não dá problema, né? Mas pelo menos é o que eu percebi até o momento. Parece que você está com dificuldade na segunda malha. Por quê? Vamos supor que eu começo aqui, né? Vamos começar o nosso percurso nesse ponto. Então aí você diz, né? Eu acredito que essa seja a dúvida. Então você diz, olha, eu vou percorrer, aqui não tem problema porque estou percorrendo na mesma direção da corrente. E aqui, né, estaria em contra. Você parece que está imaginando que em uma malha deveria estar circulando sempre corrente, né? Deveria estar também circulando, né, a corrente, mas não precisa. O caminho que tem que circular, o que você anda, eu tenho que andar, né? Precisamos andar em um circuito fechado. É isso que a gente tem que ser fechado, mas a corrente não precisa fechar. Ele se podia estar entrando por aqui corrente para baixo e por aqui. E quando você andar aqui, você poderia estar andando no sentido contrário à corrente. Não tem problema isso. O que você tem que fazer é sempre andar, né? Andar, né? Andar. Você, imaginariamente, você andar né, em um percurso fechado. Isso que você teria que fazer, tá? Agora a corrente não tem problema. Então, nessa parte, você diz, olha, aqui nessa parte tem uma queda de potencial, porque tem uma resistência. Seria, né, IR2.
E nessa parte também tem uma queda de potencial, porque você está indo de um potencial maior. Você lembra que essa linha maior significa potencial maior e linha pequena significa potencial menor. Então você está indo de um potencial maior a um potencial menor, significa que você tem que dar um pulo para baixo, né? Então aqui também tem uma queda de potencial negativo. Então aí você pode dizer, olha, esse aqui seria menos E2. E você chegou aqui e você avança para aqui, e aqui nessa parte você está andando na direção contrária à corrente. E você sabe que se você anda na direção contrária da corrente e você cruza um resistor, passa sobre um resistor, o potencial aumenta. Então nessa parte a variação do potencial seria, né, a corrente que está passando aí, multiplicado pelo resistor. Nesse caso, R1, né? Então, é positivo, né? Não é negativo. Por quê? Porque é positivo porque a gente está indo no sentido contrário à corrente. E pronto, chegamos aqui. E daqui a aqui não existe nenhuma variação, então completamos. Então, aqui eu posso escrever da seguinte forma, né? Então, seria esse daqui, né? A variação, né? Começamos, então, escrevendo a lei de Kirchhoff. Então, a primeira variação mais a segunda variação, coloco entre parênteses, e mais a terceira variação, e isso deve dar, né, porque depois disso não tem mais variação, boto aqui as ponto inicial, seria zero. Ok, então isso que você tem que fazer. Essa seria uma forma de resolver sem complicações. Essa equação 1, a gente encontra, né, aplicando a lei de Kirchhoff na primeira malha, tá? Esse seria um. O que você tem aqui? Que incógnitas você tem? Isso você tem que se perguntar, olha, R2 conhecido, E2 conhecido. As incógnitas são os Is, E1, E2 e 3, né? Tá certo, então são isso. O que você poderia fazer? Você poderia montar um sistema, como o Felipe comentou, então 3. Porque eu tenho três incógnitas, né? Eu tenho, olha, I1, tá por aqui, I1, tenho I2 e tenho I3. Então, eu tenho duas equações. Aí seria insuficiente. Mas tem que a terceira equação, qual seria? A terceira equação seria essa que está aqui, que está dizendo que I1, esse pode passar ao outro lado restando, menos I2, menos I3, igual a zero, também. Então, tenho essas três equações para três incógnitas. Então, é um sistema linear. Eu poderia resolver também dessa forma. Mas, porém, eu poderia fazer o seguinte. Apago isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir essas informações aqui dentro. Onde aparecer E1, eu vou substituir pela soma. Então, onde está aparecendo I1 aqui? Aqui não aparece, mas aqui aparece. Então, aqui já seria I2 mais I3. Pronto. Agora sim, olha, tenho duas equações e tenho duas incógnitas. Somente aqui está aparecendo I2 e I3. Já não aparece o I1, porque já usei isso. Tá certo? E eu acredito que não vou precisar mais disso. Tá? Pelo menos para resolver esse sistema. Tá? Então, o que eu faço aqui? Posso pegar um deles. Quem seria? Eu acho que seria melhor o 2. Em 2, na equação 2. E vou isolar quem? Um deles, o que for mais fácil. Tá? Então, você diz em 2, isolar quem? Quem seria mais fácil de isolar aqui? Talvez I3 já está sozinho. Então, se você isolar I3, tá certo? I3 você vai isolar. E você vai encontrar em quem? Em função de quem? Em função de I2. Agora, essa relação aqui, você vai substituir agora nessa equação 1. Onde aparecer I3, aqui, você vai substituir por essa função. Por essa expressão, né? Na verdade. Aqui mesma coisa, né? Então, no final das contas, essa equação que está aqui vai ser simplesmente uma equação
em I2, nada mais, a incógnita vai ser I2. Então você, nessa equação, já você substituindo, né, e fazendo as manipulações, isolando I2, você já vai encontrar o I2 já em função de quem? Em função de que? De R1, de todas, né? R3, todas as incógnitas que estão aparecendo aí. Isso que você que vai encontrar nessa parte. Então você já encontrou I2. E aí você já poderia substituir as informações que você tem. Essas informações. Eu poderia substituir. Tá? E aí você encontra I2. E uma vez que você encontrou I2, você substitui aqui para encontrar I3. E para encontrar o I, você volta a substituir nessa parte aqui. E você tem I1. Ok. Vou reforçar, né, o que acontece, né, na bateria, né, o que acontece com o potencial quando cruzamos, né, a bateria. Tá certo, tá? Então, você tem que diferenciar uma coisa, tá? Percurso, tá certo? E que mais? Você tem que diferenciar com o sentido da corrente, ou corrente, né? Corrente é uma coisa, percurso é outra coisa, tá? Isso que você tem que diferenciar, tá? Percurso é o caminho que eu vou dar sem me importar o que está acontecendo com a corrente. Como aconteceu aqui, olha, meu percurso é isso, o que estou caminhando. Eu não vou olhar para a corrente. Não vou olhar. O percurso é isso aqui que eu vou fazer para poder voltar à minha origem. Isso é independente da corrente. Tá certo? Esse é o que eu ando, né? Imagina que eu vou andar, sair explorar, né, o circuito, né? E vou fazer esse caminho. Esse é o percurso. Agora a corrente seriam essas linhas verdes. Aqui o corrente aqui, né, para a direita, aqui para baixo, aqui está para a esquerda, aqui está para baixo. Esse é o sentido da corrente, que não tem nada a ver com o percurso. Claro, em cada percurso vai ter correntes, isso sim. Mas você tem que diferenciar, tá? Então, aqui, por exemplo, eu não vou falar nada da corrente para poder calcular a variação de potencial aqui. Imagina que meu percurso começo aqui e vou para aqui. Tá certo? Começo aqui, né? Então, aqui seria o início. Então, coloco início e aqui seria fim. Tá certo? Então, meu percurso é isso. Eu vou andar assim. Então, eu falo, e qual foi a variação, né, quando, nesse percurso? Qual foi a variação do potencial nesse percurso? Tá certo? Então, olha, eu estava com um potencial grande, que vamos chamar E, por exemplo, e eu vou passar para um potencial menor, porque eu estava inicialmente nessa parte, né? Você lembra? Comecei aqui, né? Aqui, nesse percurso aqui, aí nessa parte do percurso ainda não tem nenhuma variação, mas quando chegamos aqui e passamos para aqui já existe, né? E o potencial no pequeno é zero. Então aqui a variação seria o seguinte, né? O delta V seria, né, o final, o potencial final, F, menos o potencial inicial. Quanto é o final? Né, final é esse lado, né? Zero. Quanto é o inicial? E. Então, quanto seria a variação? Menos E. Significa que se a gente, né, realiza um percurso onde o percurso passa, né, do lado, né, do terminal positivo, né, o terminal maior, para o terminal negativo, ou o terminal menor, então existe uma queda de potencial. Uma queda de potencial. Tá certo? Você lembra que não estou falando nada de corrente, tá? Nessa parte não entra nada corrente para calcular isso. Agora vamos aqui. Vamos aqui imaginar o sentido contrário. A gente começa aqui, início e fim aqui. Então, se a gente for por aqui, já estava aqui, o potencial é zero. E aqui o potencial é E, tá certo? Então, né, se a gente for nesse sentido, nosso percurso tiver esse sentido, significa a variação do potencial. Qual seria o potencial final, né?
a chegada, né? Aqui, E. Qual era inicialmente? Era 0. Então, seria E, seria positivo. É dizer que se eu passo no meu percurso do lado pequeno para o terminal pequeno para o terminal maior, existe, né, um aumento do potencial, porque essa linha que está aqui você pode considerar como se fosse o tamanho, o proporcional ao tamanho do potencial. Significa que esse palito pequeno significa um potencial pequeno, e esse aqui significa um potencial maior. Se você está indo de um potencial pequeno para um potencial maior, obviamente você está aumentando o seu potencial. Claro, quando você anda dessa forma, nesse sentido. Ok? Então, é isso que você talvez tenha que distinguir. E aqui em nenhum momento falei de corrente. Esse é independente, né, da corrente. O que importa é o percurso. Esse que é diferente tem que ser. O percurso também eu decido. Posso também, em vez de ir nesse sentido do percurso, você lembra que a gente tomou esse sentido, né? Circulou assim, fez assim, né? Eu poderia ter tomado o sentido contrário, não teria problema também. Vai dar o mesmo resultado. Só que no sentido contrário, em vez de talvez nessa bateria, em vez de diminuir o potencial, pode ser que nesse sentido o potencial aumente nessa parte. Só vai mudar o sentido das variações, né? Ok, agora sim, na parte que tem bateria, tá certo? Agora sim, vamos a bateria, perdão, os resistores. Bateria já falamos, aqui é a bateria. Agora, se a gente passar pelos resistores, aí, né, vamos, primeira coisa, nós temos nosso percurso, também nós temos o início, né? Início, fim, tá? Nós temos nosso percurso, tá? Esse aqui, esse percurso, né? Esse é o sentido. E fora do percurso, temos a corrente, que eu estou indicando de verde. Então, a variação, nesse caso, sim vai depender da corrente e também vai depender do percurso, tá? Então, vamos calcular a variação, tá? Se a gente segue nosso percurso, né? O sentido do nosso percurso aqui seria isso. Eu vou colocar uma setinha também, tá? Nosso percurso. Então, se o sentido da corrente e do percurso forem iguais, o potencial diminui, é menos. Então, a variação vai ser menos. E quanto? Vai ser a corrente que está passando por aí, I2, multiplicado pela resistência. Imagina R2. Entendeu? É simples, não tem nenhuma outra coisa que você precisa fazer aí. Tá certo? Então, nessa parte, você tem que analisar o quê? O sentido do percurso, o cor de laranja, e o sentido da corrente. Se ambos coincidem, se cumpre isso. Agora, imagina que a gente já decide trocar o percurso. Por alguma razão, a gente que decide, tá? A gente que decide o percurso. Você pode trocar o sentido do percurso quando você quiser. Imagina que você começa aqui, início, né? E aqui já seria o fim. Então começa aqui e você vai fazer esse percurso. Então nesse caso o sentido de percurso é assim, de baixo para cima, contrário da corrente, tá certo? O que você não pode mudar é o sentido da corrente. Se você já definiu dessa forma, não muda, não pode mais, não é mais arbitrário. A corrente vai ter que se manter. Então, nesse sentido, como estão a corrente e o percurso estão em sentidos contrários, então o potencial vai aumentar, né? Se você for de aqui, aqui vai aumentar, tá certo? Tá? Então, nesse caso seria, né, positivo, né? I2 a corrente multiplicado por R2. Aqui não aparece menos. E você pode se perguntar, mas por que quando vou no sentido contrário à corrente o potencial aumenta? Então você diz, olha, aqui imagina que seria um potencial BI e potencial BF, né? Final, né? Então a variação que seria? A variação seria, né, o potencial final menos o potencial inicial. E você lembra que a corrente sempre vai fluir, ou vai, né,
no sentido de o potencial maior começa no potencial maior e termina no potencial menor. Significa que se o sentido da corrente é isso, né, está descendo, significa que o potencial aqui é maior, tá certo? E aqui seria menor. Então significa que se vai de aqui a aqui, o que você está fazendo? Você está indo a um lugar onde o potencial é maior. Por isso que acrescenta o potencial. Isso aqui vai dar positivo, tá certo? Mas claro, se você andar no sentido da corrente, o que você está fazendo? Está indo a uma posição onde o potencial é menor. Essa parte tem um potencial menor. Então, se você está indo de um potencial maior, né? Ou de um degrau maior, vai para um degrau menor, o que vai acontecer? O potencial vai diminuir, né? Então, aí você acrescenta. Ok, então você também pode fazer essa análise. Nesse análise que estamos fazendo, tudo faz sentido, né? A gente, pelo menos no meu ver, se entende tudo, tá? Então é isso, pessoal. Diferenciem, né, entre uma bateria e um resistor. Em uma bateria não importa o sentido da corrente. O que importa em uma bateria, quando a gente passa por uma bateria, é o percurso. O sentido do nosso percurso. Onde começamos e onde terminamos. Quando a gente passa por um resistor, importa os dois. Tanto a corrente e tanto o percurso. Tá? Esses dois aqui. Importa. Ok, então essa é a resolução do Breno, né? Olha, aqui o resultado do Breno deu uma corrente negativa, né? Menos 1 ampere. Aqui, né? Então, o restante deu positivo, né? I 2 ampere, I2, 3 ampere. Aqui, esse aqui que deu negativo. Então, vamos ver. Então, quando der esse caso de uma corrente negativa, então significa, o que a gente tem que fazer é trocar o sentido. Né? Você lembra, né, que eu comentei em algum momento, se a gente encontrar uma corrente negativa, né, e então o que tem que fazer depois é corrigir o sentido da corrente. Então, se nessa direção deu negativa a corrente, significa que se a gente conseguir a direção contrária, a corrente vai dar positivo, tá? Então, em vez de descer aqui, a corrente estaria subindo, tá? Então, podem fazer essa correção já no final, tá? Isso não vai, claro, depois você não vai ser necessário que você calcule novamente, é só corrigir, tá? Então, nessa parte, o certo seria o seguinte, a corrente está, né, indo de A a B, tem uma corrente, ele calculou quanto foi I, né? Tá aqui, 2 ampere, e estaria subindo aqui uma corrente de 1 ampere. Tá? Aqui a gente inicialmente desenhou para baixo, mas o certo é que está subindo, né? A gente descobriu que está subindo uma corrente de 1 ampere. Então aqui tem 2 ampere, 1 ampere se juntam nesse ponto, e depois esses 2 ampere e 1 ampere se juntam e formam 3 ampere. Então I2 justamente seria 3 ampere. Então nesse ramo estaria passando uma corrente de 3 ampere, tá? Que é justamente esse resultado, né? 3 ampere. Ok? Então seria assim, né? 3 ampere por aqui, passa por aqui 3 ampere, e quando chega nesse ponto, novamente se separa, olha. 1 ampere para cima, que é o valor do I1, né? Se fosse para cima, e 2 ampere por aqui, e justamente 2 ampere por aqui, e 2 ampere aqui, e se repete tudo de novo, tá? Então, isso faz mais sentido, tá? Então, interpretem dessa forma. Quando der uma corrente negativa, então vocês não se assustem. Só você precisa dar o sentido correto, tá? A única coisa que você vai precisar fazer é mudar o sentido do que a gente tinha proposto inicialmente, tá? Você lembra que inicialmente a gente pode colocar o sentido da corrente na direção que a gente achar conveniente. Tá? A gente pode supor simplesmente a corrente está indo aqui para aqui e pronto, não tem problema. Isso não vai dar errado. Mas depois, quando a gente interpretar o resultado, aí vai dar uma última correção, né? Como aconteceu aqui.
Então, vamos continuar com nossa aula. Vamos falar sobre energia e potência em circuitos, tá? Então, vocês sabem, né, que se você usar uma bateria por muito tempo, o que acontece, né? Perde toda a sua energia e acaba já não prestando mais, né? Não funciona, tá? E a gente precisa trocar ou recarregar, né? Se for recarregável essa bateria, tá? Então, significa que o condutor, imagina aqui, temos uma bateria, a gente conecta, né, a um condutor, esse verde é um condutor. Esse condutor está consumindo energia, tá certo? Tá? E como se está consumindo energia? Quando a bateria conecta, né, seus terminais dessa forma, né, o terminal potencial maior aqui, pelo lado esquerdo, e terminal de potencial menor, pelo lado direito. Então, o que vai acontecer é que vai se produzir um campo elétrico dentro do condutor, né, que vai do potencial maior para o potencial menor, né? Ok, então esse potencial, esse campo elétrico, o que vai fazer é deslocar as cargas livres desse condutor, né? Então, vamos imaginar já que vamos supor que o que se move são cargas positivas para poder simplificar nossa análise, tá? Mas nós sabemos que quem se move são os elétrons, né? E se movem no sentido contrário ao campo elétrico, né? Se moveria nesse sentido. Mas nós mostramos também que seria equivalente a que uma carga elétrica positiva estaria se movendo na direção do campo. Tá? Então, esse campo, o que vai fazer é o seguinte, vai levar uma carga dessa extremidade aqui, certo? Ou podemos dizer, a carga que está aqui, né, nessa extremidade, nessa parte, né, que estamos marcando, vai se deslocar para a direita, na direção do campo. Tá certo? Podemos dizer uma diferencial de carga em um tempo de t, né? Tá certo? Tempo de t. Nesse tempo, diferencial de t, uma pequena porção da carga se deslocará desse terminal né, de esquerda, ou desse lado esquerdo para a direita, né? Esse aqui, né? As cargas que estão nessa região vão abandonar e vão se deslocar para a direita, né? E ocuparão esse espaço que está aqui, né? Tá certo? E o que vai acontecer aqui nessa parte? Tá certo? Perdão, vamos aqui, né? O que vai acontecer nessa parte aqui? Vamos continuar aqui mesmo, né? O que vai acontecer aqui? Então, se essa carga positiva se deslocou, né? O certo seria assim. O certo, né? Essa carga que estava aqui, né? Passa, né? Para aqui. Seria assim, né? Ocupa essa parte, né? Essa camada, né? De cargas ocupa essa camada do lado. Então, o que vai acontecer com essa parte? Essa parte vai ficar com carga negativa, né? Vai ficar com menos de quê? Então, se fica com carga negativa, tá certo? Ou seja, com carência de carga, porque levamos essa carga, né, para esse lado. Então, significa que esse potencial vai diminuir, tá certo? Vai diminuir esse potencial, porque esse potencial, você lembra que era proporcional à carga nessa camada aqui, né? Tá certo? Então, existe uma tendência a diminuir o potencial aqui, tá certo? O potencial tenta diminuir. E que acontece nessa parte aqui? Então, nessa parte, olha, a carga que estava nessa camada aqui, nesse mesmo tempo, já vai ocupar esse do lado. Essa aqui vai ocupar, tá certo? Então, significa que aqui vai ter um acréscimo de carga, né? Positiva, né? Carga líquida. Então, significa que esse potencial vai tender a subir. Tá certo? Vai tender a subir. Significa que se isso, né, e for né, passar muito tempo, se passar muito tempo, significa que esse potencial vai diminuir, por exemplo, até um certo valor, vamos dizer um potencial 5 volts, podemos diminuir,
E esse aqui que estava em 0 vai subir e também pode subir até 5 volts, vamos dizer. É dizer, tanto aqui e tanto aqui chegariam a os potenciais se compensarem, ficarem iguais. Então, quando for iguais, já não teria mais fluxo de carga, né? Porque se aqui o potencial é 5 volts e aqui 5 volts também, desaparece esse campo. Porque o campo aparece somente quando existe uma diferença de potencial. Tá certo? Então já não apareceria nenhuma corrente. Então, por dentro do condutor já não teria corrente. Tá? Mas isso não se observa. Por quê? Porque a bateria está fazendo um trabalho que a gente talvez não está conseguindo ver. Qual o trabalho que a bateria está fazendo? Então, justamente, compensar isso. Não deixar que esse potencial diminua tanto. E não deixar que esse potencial que está aqui aumente tanto. Porque se eles se equilibrarem, como já falei, vai parar a corrente aqui. A corrente aqui dentro vai ser zero, né? Tá certo? Lembrem-se que para que exista corrente, tem que ter uma gradiente de potencial. O que significa gradiente? Tem que ter uma diferença de potencial. Tá certo? E a mesma coisa que você observa também nos tubos de água, né? Se aqui a pressão for um tanto aqui, uma atmosfera, e aqui a pressão for uma atmosfera, vai ter um fluxo de água aqui? Não, porque por ambos lados vão se compensar as pressões e não tem movimento de água. Para que exista um fluxo contínuo de água, né, por exemplo, nesse sentido, o que tem que acontecer? Aqui tem que a pressão tem que ser maior e aqui tem que ser menor. Então, você poderia considerar o potencial como se fosse equivalente à pressão né, hidrostática, nesse caso, tá? Poderia ser, né, algo similar, algo parecido, tá? Algo equivalente. Então, necessariamente, para que exista essa corrente, tem que ter uma diferença de potencial, tá? Mas já expliquei para vocês que se existir um deslocamento de carga desse lado esquerdo para a direita, o que vai acontecer é que essa parte vai aumentar seu potencial e essa parte vai diminuir seu potencial e podem acabar se nivelando e não acontecer mais a corrente. Para evitar isso, o que a bateria faz? O que chega aqui, essa carga que chega aqui, o que vai fazer a bateria é pegar essa carga e levar né, por esse condutor, né, e colocar de volta no outro lado. Tá certo? Então, esse daqui que chegou, vamos deslocar, a bateria vai deslocar por esse percurso, né? Tá certo? E colocar de volta aqui, vai alimentar. Tá certo? Então, a bateria faz isso, então em vez de ser menos dQ aqui, como chega um dQ por esse lado, acrescentamos um dQ, então acaba se anulando a variação de carga nessa parte. Portanto, o potencial também já não diminui, se mantém. E nesse lado, essa carga que estava sobrando, né? E a gente não quer que aumente o potencial aqui, a gente quer que se mantenha isso. Então, essa carga também é elevada, né? Então, essa carga que chega imediatamente é levada para outro lado. Então, a bateria faz esse trabalho, tá? Tira a carga que está em excesso aqui e coloca no outro lado para poder continuar a corrente, né? Fazer isso consome energia. Ao fazer isso, a bateria está realizando um trabalho. Por quê? Porque ela está levando uma carga de um potencial pequeno para um lugar onde o potencial é maior. Tá certo? É como você tem, né, o chão aqui, né, vamos dizer, esse aqui é o chão. E você tem uma mesa, né? E você quer levantar um peso, né, aqui. Você lembra, né? Que você quer levantar esse peso aqui. Você sabe que aqui o potencial, nesse caso seria potencial gravitacional, é maior aqui. Potencial maior. E aqui o potencial é menor. Então, para poder você levar essa carga para um potencial maior, o que você tem que fazer?
você tem que fazer um trabalho. Não vai ser de graça sozinho, não vai subir, né? Tá certo? Agora, o contrário, sim, né? Você dá um empurrão a ele e pode, né, acontecer naturalmente, né? Sem nenhum trabalho. Mas você levantar uma carga de menor potencial para um maior potencial, você tem que fazer um trabalho. Tá certo? Então, justamente o que está fazendo a bateria, está levando desse ponto que tem menor potencial, né, para um que tem maior potencial. Tá certo? Então, isso justamente é realizar trabalho. Então, vamos dizer que em determinado ΔT, tá certo? Nesse tempo T, a bateria realiza um trabalho, tá certo? Vamos também chamar de diferencial de trabalho, né? ΔW. Então, esse trabalho justamente seria o acréscimo, ou seria a energia que está dando essa bateria sobre esse condutor, tá? Ou sobre esse sistema. Tá. Vocês lembram que se essa carga, vamos dizer, essa carga estando aqui, essa carga estando nessa parte simplesmente é um potencial zero, quanto é a energia potencial dele? Se você lembra que a energia potencial de uma carga era igual ao potencial a que se encontra multiplicado por sua carga. Nesse caso, o valor da carga é diferencial de quê? E quanto o potencial aqui? O potencial é zero. Então, aqui é zero. Então, a energia potencial aqui seria zero. Agora, nessa parte, se essa carga é elevada nessa parte, quanto seria a energia potencial? A energia potencial, aqui seria novamente a mesma fórmula, o potencial nesse local, multiplicado por sua carga, que é diferencial de Q também. Mas nessa região, o potencial já seria quanto? Já seria esse valor, E. Mas a gente poderia continuar simplesmente colocando isso, né? B, em geral, tá? O potencial V. Então, já seria esse valor aqui nessa parte. Já não seria zero, aqui era zero. Você está vendo que a gente, ao deslocar a carga, né? A bateria, né? Ao deslocar essa carga para outro lado, está levando de uma menor energia para a maior energia. Tá certo? Significa que justamente esse seria o acréscimo de energia potencial. Tá certo? Então, esse seria o trabalho que está realizando a bateria. Que seria? Então, seria, né? O potencial final menos o potencial inicial, tá certo? Esse aqui seria, então, final. Esse seria inicial. Então, vai dar quanto? V diferencial de Q. Tá? Então, esse seria o aumento da energia potencial. Tá? Então, nós analisamos um pouco mais essa variação de energia potencial. Tá? Aqui, então, nós temos essa fórmula. Ok. Agora, vamos definir o seguinte, porque essa energia, né, essa energia que está dando a bateria, né, está imprimindo sobre o sistema, seria nesse tempo. Cada ΔT dá essa energia, né? Então, significa que constantemente está dando energia. Não é simplesmente por um determinado tempo, não. Constantemente, desde que esteja ligado, né? Esses terminais com a bateria, né? Está imprimindo energia. Então, existe nessas situações uma grandeza física que a gente chama de potência. O que mede a potência? Seria quanta energia está se imprimindo por cada segundo. Então, a potência P, que vamos denotar com a letra P, seria, né, a energia, quanta energia por unidade de tempo. Nós sabemos aqui que nesse tempo ΔT, ele dá essa energia. Então, seria essa energia dividido pelo tempo. Em que tempo? Então, esse daí seria a potência, né? Então, no nosso caso, essa potência, né, seria o seguinte, olha. Esse du é essa aqui. Então, seria B dQ dividido pelo dt. E esse dt vai dividir tanto, dividiria um deles, né? Nesse caso, porque é multiplicação, né? Vai dividir AV
ou pode dividir a dq. Mas eu quero que divida a dq, sabe por quê? Porque assim vai ter uma forma conhecida. O que se vai parecer isso? O que seria dq sobre dt? Era a corrente que estaria passando por essa bateria. Tá certo? Esse daí seria o I. Você lembra? Essa é a definição do I. Significa que a potência, tá certo? Seria o potencial, né? A diferença potencial em que se encontram esses terminais multiplicado pelo I. Tá certo? Multiplicado pela corrente. Então, essa seria a potência. Tá? E que seria a potência? É a quantidade de energia que está dando a bateria ao sistema por unidade de tempo. Cada segundo, quanta energia está dando? Quantos joules de energia está dando ao sistema essa bateria por segundo, tá? Ok, então lembrem-se que esse V que está aqui, antes de esquecer, podemos anotar que é diferença de potencial, tá? Diferença de potencial. Seria esse valor menos esse valor. Diferença de potencial. Tá certo? Então, e qual vai ser as unidades do P, da potência? Da potência seria, né, como energia, né, dU, energia, seria então joule, e tempo seria um segundo, né? A unidade do tempo é segundo. Então, essa seria a unidade da potência. Porém, a gente chama isso de watts, né? Tá certo? Watts. E também se simboliza simplesmente com a letra W. Tá certo? Então, se eu falo, olha, a potência é 10 watts, né? Ou 10 simplesmente W, né? Que significa que a bateria está dando energia de 10 joules por cada segundo. Cada segundo que passa, que você tá usando, imagina que esse aqui seria algum aparelho, né? Imagina que esse condutor, na verdade, seja por exemplo, uma máquina de lavar roupa, né? Algum aparelho eletrônico que a gente tem, né? Um computador, uma TV. Então, se a gente diz, olha, essa máquina está consumindo essa energia, né? Porque você lembra que todo aparelho tem, né, o seu consumo, né? Vamos dizer 10 watts está consumindo esse aparelho. Que significa que cada segundo ele está consumindo 10 joules de energia. Tá certo? Tá? Então, isso significa, é importante, né, esse P que está aqui, o potência, né? Por que é importante? Porque nosso consumo de energia justamente é baseado nisso. Tá certo? Tá? É porque nosso consumo de energia, né, é proporcional à quantidade de energia que a gente consome, né, em joules. Tá certo? Então, o que você vai fazer, né? O que faz? Né? Você calcula, por exemplo, quero saber quanto consumo vou ter para, né, vou pagar por consumo de uma geladeira, né? Então, você tem que ser quanta potência, né, consome sua geladeira, né? E multiplicar pelo tempo, né, que você usa sua geladeira em um mês, por exemplo, né? Quantas horas? Nesse caso né, é sempre, né? Então, aí você vai ter que multiplicar por esse tempo, né? Quantas horas, tá? Né? E justamente aí vai dar, se você multiplicar a potência pelo tempo, o que vai dar? Vai dar energia, né? Então, essa seria a energia que consome tua geladeira. E dependendo dessa energia, justamente que você vai pagar o valor, né? O preço, tá? Na conta da energia, ok? Então, é dessa forma que você poderia calcular também, né? Fazer uma estimativa, né? No caso da geladeira, sempre que você está usando, né? Não para, né? A geladeira. Mas poderia ser o uso da TV, né? Então, da TV, né? Quanta potência consome tua TV, multiplica pelo tempo que tu usa durante um mês, e esse será toda a energia que ele consumiu durante esse mês. E esse, com certeza, deve dar algum equivalente no valor que você vai pagar, tá? Porque a maior energia que tu consome, o maior preço, né? Então, deve existir alguma relação, né? Talvez por cada joule, né, cobre, né, um certo valor. Eu acho que quando se trata de energia
elétrica, né, as unidades que se usa para energia é justamente watt-hora, né, por hora, tá? Multiplicado aqui, né, watt, acho que uma barrinha aqui, hora. Tem essa unidade que é justamente potência, né, que é watt, e o tempo, que seria por hora. Tá certo? Então, seria isso. A unidade da energia, né? Se você quer pagar, fazer uma conta, né? Quanto você vai pagar a conta da energia, tá? Tá, então isso tem muitas aplicações, pessoal, tá? Já porque no nosso dia a dia, né? A gente trabalha muito com energia elétrica, tá? Só para finalizar aqui, o P, a potência, tem outras fórmulas, tá? Se você, por exemplo, né, se juntar com a lei de Ohm, em que o potencial era I por R, eu acho que era isso, né? Se eu não me engano, era isso. Então, se você incluir essa fórmula aqui, substituir em vez de V, né, essa fórmula, você pode encontrar o P de forma diferente, né? O P, potência, poderia ser, então, I quadrado R, né? Ou tem outras formas equivalentes, tá? Então, seria isso, tá? Com isso finalizamos esse capítulo, tá?